Fala, meus amigos, Vitor Miranda na área. Hoje nós vamos brincar um pouco aqui no UFC Fantasy, né, para exercitar nossa bola de cristal e também a nossa torcida. Lembrando que você pode entrar no UFC Fantasy através do ufc.com.br. Já temos aqui o link, eu já estou logado. Eu estou gravando na terça-feira de manhã, então corre que falta apenas 3 dias aí para você poder dar o seu palpite no último evento numerado do ano. Fantástico, né? Então vamos direto para os palpites. Começando aqui pela primeira luta, o Mohamed Naimov versus o Myron Santos, brasileiro. O Naimov tem 13 vitórias, 3 derrotas. Dessas 13 vitórias, 6 foram por nocaute e 2 finalizações. Essa será uma luta explosiva na categoria do peso pena. 2 strikers nocauteadores, tanto o Santos como o Naimov são 2 caras que têm mão pesada. Não sei se essa luta chega até o final. Ambos os lutadores possuem uma impressionante taxa de nocautes. O Naimov tem muito volume de strike, um bicho bota pressão, são uma porcentagem de 4,8 golpes significativos por minuto, impõe impressão constante, é durável, tem condicionamento, já mostrou que tem gás para lutar num ritmo alto, absorvendo os golpes e colocando seus próprios golpes aí, e possui uma boa base de luta agarrada. Se precisar, tem um wrestling tanto ofensivo como defensivo ali para trabalhar o MMA. O Myron tem poder de nocaute, mais ainda, são 16 vitórias e 8 nocautes. É um cara gente boníssima, inteligente, muito para frente, muito família. Eu tive o prazer de entrevistá-lo no Cornercast junto com meu amigo Roman Laurito. Inclusive, quem não viu, vai lá no canal do Cornercast da Cornerman, que eu e Laurito estamos lá entrevistando várias feras do MMA. Mas voltando aqui, Myron tem nocaute, é um striker rápido, versátil, ele tem muita variação de golpes, joga de maneira explosiva e tem também a base de chão, de faixa marrom de jiu-jitsu, então pode trabalhar uma luta de forma bem completa. A estratégia para o Myron é usar sua velocidade, sua finta ali para poder desferir um golpe de nocaute antes que o Naimov cresça e comece a impor o seu volume. O carro-chefe do Myron é a trocação, tem muita explosão técnica, varia bem os golpes com velocidade. Além do boxe, o Myron tem joelhadas, tem chute na panturrilha, e ele consegue fazer muito bem esse mix aí dentro do striking. Tem boa defesa de queda e tem potencial pra caramba para ser gigante. Tem apenas 24 anos e com certeza vai brilhar muito no UFC. Olha, esse vai ser aquele tiroteio de alto nível. O Myron Santos é um tipo de lutador que gosta e consegue encerrar as suas lutas a qualquer momento com um golpe no timing perfeito, e o Naimov vai construindo mais a vitória através do volume, ritmo de luta. Então são 2 nocauteadores, 2 strikers, cada um com um estilo diferente. As odds até que estão a favor do Naimov, mas obviamente o meu palpite e a minha torcida vai para o Myron Santos, que tem a capacidade de parar o ritmo do seu adversário e colocar uma mão pesada para nocautear. Vou de Myron Santos, nocaute no 3º round. É importante quando você colocar o seu palpite aqui, você salva. Caso você não salvar, quando você sair da página, você perdeu o seu palpite, certo? Próxima luta, Mansur Abdulmalik versus Antônio Trócoli. Essa luta é Trócoli grappler, né? Um cara grande para a categoria, contra basicamente um wrestler. É um especialista em jiu-jitsu, traz muito a finalização com estrangulamento, Darce choke, que é sua especialidade. Então, vantagem aqui do Trócoli: tamanho, um alcance muito bom, que força o seu adversário a encurtar muito a distância. Isso é bom para o Trócoli quando ele quer colocar a luta no chão. Tem um grappling ofensivo, é um faixa preta de jiu-jitsu, ele tem um instinto de finalização muito apurado, e a grande maioria das suas vitórias foram por nocaute ou finalização. Então é um cara perigoso. Já o Malik é um cara wrestling, só que ele tem de 8 vitórias, tem 7 nocautes, nunca perdeu, é invicto na carreira com 8 vitórias, tem uma base sólida no wrestling e usa essa pressão física constante para desgastar os seus adversários, buscando queda ou controle na grade. Tem gás, consegue manter o ritmo nessa pressão o tempo todo, e mão pesada, mas mais do que isso, tem controle no chão, e aí sim coloca os seus
golpes contundentes no ground and pound. Uma vez no chão, essa luta ela vai ser definida quem conseguir impor seu jogo por cima, né? Porque ficar de costas contra esse cara bom de domínio, de wrestling é complicado. E o Trócoli por cima tem a capacidade aí de buscar as costas e alguma finalização por mata-leão ou por triângulo de mão. Olha, eu acho que eu vou contra o senso geral aqui também e vou com Antônio Trócoli por finalização no segundo round. Próxima luta, Ivo Baraniewski versus Ibo Aslan. O Baraniewski é um novo talento aí chegando no UFC, estreou na organização através do Dana White Contender Series com um nocaute. O bicho tem mão pesada, né? Poder de nocaute bruto. Tem agressividade desde o começo da luta e é muito durável também. Tem apenas 6 lutas na carreira profissional, mas nenhuma derrota e todas as vitórias foram na via rápida. 4 nocautes e 2 finalizações. Mas, cara, Ibo Aslan é o seguinte, já tá um tempo no UFC. O cara tem uma pressão absurda também desde o começo do round, também tem poder de nocaute. O Baraniewski vai ter que usar o seu wrestling, né? Ele tem uma base forte na luta agarrada, porque a mão pesada do Aslan é sinistra. Vai ser aquela força bruta que avança, né? O Ibo Aslan. O seu adversário Baraniewski tem a capacidade do wrestling, do timing para contra-golpear e tentar aí capitalizar em algum momento da luta. Mas eu acho que o Ibo Aslan impõe a sua força bruta ali, vencendo por nocaute no primeiro round. Próxima luta, Jalin Turner versus Edson Barbosa. Ó, uma curiosidade aqui, o Turner é gigantesco para a categoria e tem uma envergadura maior ainda. Então é um cara que consegue manter a distância contra adversários mais baixos, é nocauteador, tem finalizações na carreira também, são 14 vitórias, 10 nocautes e 4 finalizações. Nunca venceu na decisão, ou seja, 14 vitórias na via rápida. É um cara extremamente perigoso. Nos últimos anos vem de altos e baixos dentro do UFC e vai enfrentar o gigante Edson Barbosa, que está numa caminhada de 200 anos dentro do UFC já. É impressionante o quanto o Barbosa já lutou e já fez dentro do UFC e, cara, está em alto nível ainda. Vai chutar as pernas do Turner até o outro dia, igual o lenhador faz para derrubar uma árvore grande. Contra o meu coração, amo demais o estilo, a pessoa de Edson Barbosa, mas eu vou de Turner por decisão não unânime, uma vitória apertada ali, mas conseguindo colocar o seu ritmo na luta em pé, conseguindo aplicar quedas, aquele jogo de MMA que impede que o Barbosa faça o seu striking de excelência. Então, Turner na decisão não unânime. Próxima luta, Marvin Vettori, caixa d'água, queixo de aço versus Bruno Ferreira, o Hulk. Luta interessantíssima. É candidata também uma das melhores da noite. Por quê? Porque o Bruno Ferreira é mão pesadíssima e tem um jiu-jitsu de elite. Ele mostrou isso nas suas últimas lutas, voltou mais à origem, já que é um faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu. Finalizou suas últimas 2 lutas. Antes disso, era mão na cara, era nocaute. Então ele tem essas 2 qualidades. E o Vettori a gente sabe que é um cara extremamente resistente. Tem um ritmo, volume de luta alucinante, né? Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. Todas as suas derrotas foram na decisão. Então é uma luta difícil para o brasileiro, mas eu acredito muito na ascensão do Bruno Ferreira, na fase que ele está vivendo no momento. E ele leva essa luta na decisão não unânime também, uma luta apertada contra Marvin Vettori. Próxima luta do card, Nazim Sadikov versus Farzian. Essa vai ser assim, o Farzian tentando manter a distância, usando a sua altura, sua maior envergadura, muito jab, assim, golpe longo, para impedir que o Sadikov, que é um cara que tem um ritmo muito grande, já começa acelerando desde o começo do combate, se aproximar. Mas a consistência do Sadikov de se manter naquele ritmo por 15 minutos, se preciso, é muito grande. Por mais que o Ziam consiga manter ali o primeiro round na distância, vai ser mais difícil acontecer isso no segundo e terceiro. Então, o meu palpite vai aqui para o Sadikov por decisão unânime, vencendo ali o segundo e terceiro round com mais clareza. Luta feminina no peso mosca, Maycee Barber versus Karine Killer. Ó, lutaço em 2 mulheres completas, boas na trocação, boas no chão. A Maycee Barber impõe a sua força física, né? Uma lutadora muito forte, pressiona na grade, derruba, controla muito bem, tem a luta em pé agressiva, mas muito para trabalhar o seu jogo de aproximação e aí depois trabalhar os clinches e as quedas na grade. Já a Karine é mais refinada na luta em pé, tem um Muay Thai bonito, de alto padrão,
bem técnica, golpes limpos. Obviamente que a Barber não vai deixar o espaço para a Karine trabalhar o tempé, né? Vai querer curtar, vai querer sujar o jogo, fazer aquele jogo MMA completo. Mas a Karine é uma finalizadora também. Além de 9 vitórias por nocaute, a Karine tem 8 vitórias por finalização. Tem um jiu-jitsu primoroso também. Uma atleta completa, que começa em pé muito bem, mas quando a adversária quiser sujar o jogo, quiser embolar, a Karine tem excelentes quedas, reversões e tem um instinto de buscar a finalização constantemente. Por mais que algumas odds estão dando uma decisão unânime para Barber, eu dou decisão unânime para Karine Silva. Se a luta ficar em pé, ela tem vantagem, e se a luta embolar, ela também tem vantagem, com muito mais ataques de finalização. Karine Silva por decisão. Luta no peso leve, Terence McKinnon versus Chris Duncan. Essa luta também é massa pra caramba, 2 lutadores de extrema qualidade. O Terence McKinnon é uma bomba, né? Uma bomba relógio, extremamente explosivo. É um cara que começa a 1000 por hora, tem 17 vitórias na carreira e todas pela via rápida. 8 nocautes, 9 finalizações. Então é um cara que resolve a treta e geralmente é no primeiro round. Além de nocautear o seu adversário, ele também tem uma qualidade no wrestling para conseguir as quedas no momento certo, ou finalização, ou ground and pound muito pesado. E o seu adversário é mais nocauteador do que outra coisa. São 14 vitórias, 7 por nocaute, apenas 3 finalizações e 4 na decisão. Sabe controlar o tempé, sabe controlar no chão, mas precisa de mais tempo para trabalhar. Mesmo quando ele nocauteia e finaliza, é segundo ou terceiro round que isso acontece, não no primeiro. Então a missão do Duncan é tentar sobreviver no primeiro round, impor o seu jogo para os rounds seguintes. Mas eu tô acreditando na fase de Terence McKinnon nocauteando geral. Então meu palpite vai para Terence McKinnon por nocaute no primeiro round. Agora vamos para o combate na categoria peso leve. Grant Dawson versus Manuel Torres. Essa é mais uma luta do cara de longa distância contra o cara explosivo que resolve tudo no primeiro round. É o Manuel Torres, né? Um cara extremamente explosivo. Tem 16 vitórias, 50% por nocaute e 44% por finalização. Ou seja, não tem pra onde correr com esse cara. Completíssimo, mão dura, volume de golpes também muito alto. Mais de 6 golpes significativos por minuto. É uma média bem alta, não é como Joshua Van, mas ainda assim é alta. É um cara que começa muito forte. E ele vai enfrentar o Grant Dawson, que é um finalizador nato, né? 23 vitórias, bem experiente, e 13 finalizações. 5 nocautes e 5 decisão. Então, sua especialidade máxima é a luta agarrada, só que ele trabalha na longa duração. E eu acredito que pela experiência dele, vem numa fase boa também. Faz tempo que ele não vence uma luta por finalização, mas ainda assim a qualidade e a técnica está lá. Manuel Torres é uma máquina para o primeiro round, mas eu acho que o Dawson, se conseguir anular ali e sobreviver o primeiro round, começa a impor o ritmo a partir do segundo e terceiro e de repente tem uma finalização. E o meu palpite vai para Grant Dawson por decisão unânime. E para a primeira luta do card principal, temos um duelo de meio pesados, Bogdan Guskov versus Jan Blachowicz. Olha, essa luta é explosiva também, não deve ir até o final. O Bogdan Guskov, quando estreou no UFC em 2023 contra o Volkan Ozdemir, perdendo por finalização rápido, assim, no primeiro round, pensei que ele ia ser mais ou menos no UFC, mas, cara, depois disso, o bicho vem numa crescente absurda, lutou 4 vezes depois dessa primeira derrota na estreia, finalizou uma, nocauteou 3 adversários, e grandes adversários, Ryan Spann, Nikita Krylov, então, um cara de verdade, como diz André Azevedo. E, por outro lado, ele vai pegar o cara mega experiente, a força, o poder polonês, Jan Blachowicz, que não vem de uma boa fase, vem de um empate e 2 derrotas, mas 2 derrotas para uma para Alex Pereira e o outro para Carlos Huber, que também está já disputando o cinturão nessa categoria. Então ainda está em alto nível, cara perigoso, chuta panturrilha, durável pra caramba, finalizador. Vai ser uma luta difícil, mas vamos lá, obedecendo aí a grande ascensão e momento do Guskov, eu vou com Guskov por nocaute no segundo round. Próxima luta, Henry Cejudo,
Triple Champ versus Talbot. A juventude versus a experiência, né? O Cerrudo aqui gigante, a gente já sabe todo o legado que ele construiu. E aí vem o Talbot aí, 27 aninhos, apenas uma derrota na carreira, 7 nocautes, uma finalização, 2 decisões, um poder de nocaute muito grande, é agressivo desde o início da luta, tem um alto volume de golpes também significativos por minuto e é jovem, né? E esse vai ser o jogo dele, impor o ritmo, tentar manter a sua distância com movimentação, os golpes longos, que ele tem uma boa envergadura, e defender wrestling, porque o macaco velho Henry Cerrudo vai querer impor o seu ritmo, impor o seu físico na luta agarrada, certo? Tentar aí encurtar essa distância, fazer o clinch, gerenciar o seu gás ali na experiência para ir dominando o adversário. Mas, cara, eu acredito aí na juventude do Talbot, na qualidade do garoto, então vai Talbot por decisão unânime. Próxima luta, agora peso mosca, Brandon Moreno versus Tatsuro Taira. Lutaço, pode ser que essa seja a melhor luta da noite, porque 2 caras embaçadíssimos. Temos o jovem japonês Taira, com 25 anos, um finalizador, 17 vitórias, 8 por finalização, 5 por nocaute. É um guri embaçadíssimo, bom de chão, que barbaridade. Pega as costas de uma maneira muito fácil. Tem apenas uma derrota na carreira. Ele acabou parando no Brandon Royval quando a régua subiu demais dentro do UFC, mas já está recuperado aí com uma vitória em cima do Young Sung Park. E vai enfrentar um gigante, né? Brandon Moreno, boxeador, babyface, bom de boxe pra caramba, bom de chão. Os dois têm qualidade, mas eu acredito que o Brandon Moreno, com a sua experiência, consegue manter a luta em pé a seu favor, com seu boxe na distância, e quando embolarem no chão, conseguir se defender e voltar a luta em pé. Então, Moreno na decisão unânime. Penúltima luta do UFC 323. Disputa de cinturão peso mosca, Alexandre Pantoja versus Joshua Jovem Van. Lutaço. Fiz já a prévia desse combate, está no canal do UFC Brasil e também no meu canal agora com collab. Pantoja vindo na sua 5ª defesa de cinturão. Cada luta que passa parece que é mais difícil de vencê-lo. O bicho está ainda melhorando muito, principalmente na parte em pé ali. Grande trabalho de seus treinadores na América Top Team. E o Joshua Van, o jovem, vem com tudo. Mas a gente sabe, é unidimensional, digamos assim. Defesa de queda e alto volume de golpes. Olha que legal aqui, ó. Se você quiser saber mais informações do atleta, você clica ali no quadro comparativo, já vai abrir direto a luta, que você consegue comparar os números aqui. Se você clicar no lutador, tem todos os detalhes dele, e olha que interessante isso aqui, ó. O cara tem uma média de 8,86 golpes significativos por minuto. Isso é muita coisa. Quando a gente pensa rápido assim, quem é um cara que tem um volume absurdo? Max Holloway. Max Holloway tem 7 e pouquinho golpes significativos por minuto. O cara tem 8. A título de curiosidade, o campeão Pantoja tem 4 e pouco golpes significativos por minuto. Então o Joshua Van está dobrando esse número. Porém, ele está dobrando também o número de golpes significativos absorvido. Ao mesmo tempo que ele vai para frente o tempo todo e impõe um ritmo absurdo, ele também recebe muito golpe nesse processo, o que é bom para o brasileiro. Aqui não tem para onde correr. Será uma das poucas finalizações da noite, consequentemente vai levar o bônus de performance e vai manter o cinturão. Alexandre Pantoja por finalização no segundo round. E para fechar o último evento numerado do ano, Merab Dvalishvili versus Peter Yan. Essa luta já aconteceu 2 anos atrás. O Merab venceu por decisão, bateu o recorde de quedas tentadas em uma única luta, 49 tentativas. Meu senhor. Conseguiu aplicar apenas 10, mas foi o suficiente para vencer na decisão. Um cara que é muito bom, Peter Yan, um boxe técnico preciso. Ele começa os rounds devagar, mas ele vai acelerando, começando a engrenar segundo, terceiro, quarto round e que se torna muito perigoso. Tem uma defesa de queda absurda de boa também, são 85%, por isso que das 50 que o Merab tentou, ele conseguiu aplicar apenas 10. Mas não foi suficiente para o Peter Yan fazer a sua estratégia em pé. Para esse combate, já passou-se um tempo, já fizeram outras lutas, já melhoraram, já se aperfeiçoaram, mas eu acredito que Merab continua em ascensão, continua em crescimento, principalmente na luta em pé. A cada luta que passa, ele vai trazendo mais perigo para os adversários. Então acho que a diferença tática da primeira luta para essa segunda, ela se mantém. Apesar de que o Peter Yan subiu de nível, o Merab também subiu de nível, então essa diferença
essa lacuna se mantém e por isso Merab Dvalishvili vence na decisão unânime esta luta principal. Depois que você já fez todos os palpites, tiver na dúvida aqui, viu um vídeo na internet, uma análise nova, pensou, não, vou mudar meu palpite. Aí você pode clicar em editar o palpite. Estando tudo certo, você ainda pode ganhar pontos extras, colocando aqui qual será a luta da noite. Bem, eu estou em dúvida, fiquei em dúvida entre Cerrudo e o Talbot, Moreno e Taira, mas Moreno e Tatsuri Taira com certeza é uma das grandes promessas aí para ser uma luta da noite. Performance da noite de Pantoja. Então aí depois você clica em confirmar e sair para salvar o seu palpite. É isso, meus amigos, foi mais um palpite do UFC Fantasy para conta. Aproveite para fazer o seu palpite também, porque não custa nada, é de grátis, até porque não é uma aposta e sim são palpites inofensivos, tranquilidade que você não gasta R$1 e ainda concorre em prêmios sinistros mensalmente e semestralmente dentro do ranking. Se você não se cadastrou no site ainda, faça um cadastro rapidinho e aproveite em todos os eventos, porque eu acredito que ano que vem, mesmo na Paramount, a gente vai continuar nessa mesma missão, certo? Um grande abraço, beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!